cenário novo hoje, num outro cômodo da casa. Estou conhecendo meu apartamento aos poucos. Na verdade, é a primeira vez que eu trago aqui uma visita, na verdade. Inclusive, ela veio me procurar, a gente se conheceu e hoje está aqui. Porque eu acho muito importante a gente falar sobre os outros tipos de alopécia, né? Eu tenho falado muito sobre androgenética, sobre autoestima e cabelo, mas trazer uma pessoa que vive um outro tipo de alopécia, passou por outras coisas, outro histórico, outros tratamentos, acho que é muito rico, não só para todo mundo saber todas as vertentes que tem disso, quantas experiências tem disso, como pra gente realmente, né, ficar mais acostumado com essa ideia, né, porque tem muita gente no mundo passando por isso que a gente passa também, e tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, a gente tá com saúde, enfim. E acho legal trazer a Bia aqui para ela falar um pouco também sobre a história dela, para que vocês também conheçam e a gente comece a aprender também sobre outros tipos de alopécia. Beleza? Então aqui, Beatriz. Prazer, gente. Bia, canceriana, fofa. Canceriana. Vamos lá, gente. Vou perguntar para ela, que na verdade eu acho interessante de saber. E depois, inclusive, se vocês quiserem mandar pergunta pra gente gravar outro vídeo, esclarecendo mais, façam isso, tá? Sim, porque é muito importante pra gente saber as dúvidas de vocês, o que vocês querem aprender, entender, as nossas experiências, pra gente ir trocando, enfim, e cada vez ficando mais conhecido do assunto. Então vamos lá, conta então pra gente o que é alopecia areata, por favor. Tá. A alopecia areata é uma doença autoimune. Então é o seu próprio sistema imunológico que causa a queda de cabelo, né? Ela é uma doença autoimune que ataca os folículos pilosos. Então são as estruturas do nosso corpo que fazem nascer os pelos e os fios de cabelo. E aí o sistema imunológico entende que são agressores, esses folículos, e causa uma inflamação ali no local e impede o cabelo de nascer. Impede de nascer. Impede de nascer. E não é irreversível. Então significa que sempre pode haver um retorno, pode voltar a crescer de novo. Sim. Nossa, Mas tudo bem. Estou com dificuldade de fala. A primeira vez que a gente grava é assim mesmo. Mas diferente, por exemplo, da androgenética, porque a minha ela é degenerativa, né? Então a cada fio ele vai caindo, cada vez ele vai nascendo mais fininho, mais fraquinho e tem menos comprimento, né? Então, por exemplo, que eu já falei pra vocês, que eu tenho fios que não chegam mais a um tamanho longo, né? Eu tenho alguns que ficam até aqui só, de tão fraquinho que ele tá. Diferente da androgenética, a areata tá, o fio tá saudável e do nada começa a cair e não nasce mais. De repente pode cair uma falha, chama areata porque caem falhas redondas, forma uma área bem lisa, completamente lisa. E um dos testes para saber se realmente alopecia areata ou outro tipo de causa, outro tipo de queda, é puxar os fios em volta dessa área lisa. Esses fios saem com muita facilidade e na base do fio eles têm uma característica chamada ponto de exclamação, que é como se o fio desse uma leve quebrada assim e continuasse depois, ele fica com uma falha no meio. E esse fio é típico de alopecia areata, as outras alopecias não têm esse tipo de fio. Então, vamos lá. Então, vou recapitular, porque a gente cortou aqui, gente, no momento do vídeo que a gente se perdeu. Então, o fio de quem tem alopecia areata está saudável, diferente de quem tem androgenética, né, que vai afinando, e do nada cai e forma uma área circular. Área circular, lisa. Podem ser várias áreas, e aí tem um nome específico de alopecia areata multifocal. Se for uma única área, alopecia areata unifocal. Se pegar todo o couro cabeludo, é alopecia total. E se pegar pelos do corpo, alopecia universal. Tá. E como não há destruição do folículo, e nem os fios são saudáveis, sempre pode reverter. Então mesmo quando é mais difícil quando um quadro é universal ou total, reverter, mas sempre pode nascer o cabelo de novo. E o seu é universal? O meu é universal. Tá. Foi multifocal, né? Começou já com mais de uma falha. Depois, quando caiu o cabelo, caiu todos os pelos do corpo junto, foi tudo junto. E agora eu voltei a ter cílios, voltei a ter sobrancelhas, mas mesmo assim é considerado universal, porque é muito instável, né? Eu tenho cílios hoje, pode ser que amanhã eu não tenha. Então... Isso é muito maluco, né? Porque acho que eu até falei com você a respeito disso, porque assim, no meu caso, conforme o tempo vai passando, eu vou me acostumando mais à ideia, né? Porque também é um processo longo, se assim posso dizer, né? Ele vai afinando até que um dia eu sei que, bom, é isso. No caso de quem tem areata,
pode um dia do nada voltar no seu cabelo, e aí vem, imagina, toda a esperança do tipo, curou! Sim, curou. Nossa, resolvi minha vida. Resolvi minha vida, milagre. Acabou, e aí pode ser que caia tudo de novo. Tem gente que já recuperou. Eu conheço uma moça, a Cláudia, que ela já recuperou o cabelo 2 vezes. E caíram 3, né? Caiu, nasceu, caiu. Entendi. Então, pode ser com remédio, pode ser sem. Às vezes o tratamento faz o cabelo nascer, mas mesmo durante o tratamento o cabelo volta a cair de novo. Não é garantia, o tratamento não é garantia de que o cabelo vai lá se manter. E então o tratamento é mesmo mais uma questão da pessoa achar que está fazendo alguma coisa, acho, porque não é nenhuma garantia. Porque acho que é até legal a gente também falar sobre tratamento, porque o tratamento é diferente, né? Então, por exemplo, no meu caso, que tem o tradicional minoxidil, a finasterida, né? Que a gente está cansado de saber disso. No seu, eu imagino que não são esses remédios. Que o minoxidil também ajuda. Sim. Principalmente no começo, quando é uma falha, quando são falhas pequenas no couro cabeludo, né? É muito comum usar minoxidil, tratar com corticoide, tanto o corticoide com injeções na própria falha. Como se fosse mesoterapia, acho que eu já falei aqui, que são injeções na cabeça. Isso, de corticoide. Ou o corticoide via oral também, sistêmico, né? Pomadas também de corticoide. Basicamente corticoide, porque é uma inflamação, né? A doença autoimune tem essa característica de ser uma inflamação. Então você precisa desinflamar o local. E tem alguns remédios que causam reações de irritação, de alergia, porque tem algumas pesquisas que mostram que se você causar uma irritação onde está liso, sem cabelo, é como se distraísse o sistema imunológico e ele vai cuidar ali daquela alergia, daquela irritação e seu cabelo nasce. Como se você driblasse ele. Entendi. Isso, mas também é aquela coisa. Driblou, o cabelo nasceu e pode cair. Então, nenhum deles é certeza. Então, o tratamento da alopecia areata ele é muito à base de corticoide, que é um anti-inflamatório muito poderoso, inclusive ele é usado para inflamações de diversos tipos. Sim. Só que ele também é muito agressivo, né? Muito. Tem muito efeito colateral. Então, eu conheci uma vez uma mulher que ela também tinha, acho que é a Universal, e ela usou corticoide e ela ganhou tipo 30 quilos, uma coisa assim. Isso aconteceu com você? Não aconteceu comigo, acho que porque eu tomei pouco tempo, né? Acho que se eu tivesse usado muitos anos de corticoide, provavelmente eu teria... Porque ele causa inchaço também. Não é necessariamente o ganho de peso, mas você incha, seu rosto fica redondo, a pressão sobe, e começa a afetar órgãos, começa a afetar rins, começa a afetar estômago, enfim. É um negócio complicado, porque para alopecia areata não adianta você tomar uma dose baixa. Então, por exemplo, quando eu tratei, eu tomava mais ou menos entre 30 e 40 miligramas por dia de corticoide. Todos os dias? Todos os dias. E aí quando eu baixava, por exemplo, para 20, né, começava 25, depois 20, começava a cair o cabelo de novo. Voltava para 40, aí ia baixando, porque sempre a tendência é ir baixando, porque quanto menos, melhor. Tem gente que consegue manter o cabelo com 5 miligramas, mas depois de um tratamento longo, com uma dosagem alta, e cremes, e loções, enfim, várias coisas. Então, cada pessoa tem que dosar o risco, né, de desenvolver outros problemas sérios, problemas mais graves, e dosar se vale a pena mesmo tomar corticoide, porque pode funcionar, mas pode causar tanta coisa ruim que no fundo eu não sei se funciona, né? Não sei nem se dá pra porque na verdade é que aí você resolve o problema do cabelo, mas às vezes ganha outros problemas, no rim. Conta até que você falou do problema que você tem, eu esqueci já o nome, sou péssima com o nome. Osteopenia. Osteopenia. O corticoide, ele causa perda óssea. Isso em qualquer pessoa, e quanto mais tempo você tomar, mais chance você tem de ter perda óssea. Mas essa perda óssea é como se ele fosse ficando, o seu osso fosse ficando mais fraquinho, é isso? Ele fica poroso. Tá. A perda óssea causada pela cortisona, pelo corticoide, ela faz o osso ficar poroso. Ele fica como se tivesse ar dentro. Ele fica mais espaçado. Então ele fica mais frágil, né? Tipo, pra quebrar é muito mais fácil. Ele quebra mais fácil. E a osteopenia, que é esse estágio pré-osteoporose, é o enfraquecimento do osso, mas não é tão grave quanto uma osteoporose. Mas a osteopenia causada pelo tempo, pela idade, por hormônios, ela tem menos chance de fratura do que a osteopenia causada pelo corticoide. Entendi. Então, por exemplo, eu sou nova, eu
tô longe da menopausa e tal, mas eu tenho osteopenia, então provavelmente eu tenho um risco de fratura alto. E uma mulher que tá, sei lá, com 50 e poucos anos, tá na menopausa e tem osteopenia, talvez ela tenha o mesmo risco que eu ou menos, porque a causa da osteopenia é diferente. O osso fica mais fraco e se não tratar isso desenvolve para uma osteoporose, que aí o risco de quebra é maior e você tem risco de quebra espontâneo, né? Pelo próprio peso do corpo ele quebra, a osteoporose é mais grave. Meu Deus. Então tem que tratar. Então quando eu descobri que eu tinha osteopenia, a primeira coisa foi parar de tomar corticoide. Eu tinha tomado durante um ano, mais ou menos 1 ano e pouquinho, e acho que foi um efeito colateral mais severo do que para as outras pessoas, e aí eu tive que parar. Eu conheço pessoas que tomaram durante anos, desenvolveram osteopenia e continuaram. Que é uma questão de escolha, muito, uma questão né? de escolha. Tipo, não tem certo e errado, é aquilo que a gente... Um dos meus últimos vídeos, na verdade, que eu fiz falando sobre o meu tratamento atual, eu falei sobre a minha preocupação dos efeitos colaterais que os remédios podem dar. Porque hoje, a curto prazo, eu não senti nenhum efeito, né? Não foi nada muito perceptível, mas ninguém sabe como que vai ser isso a médio e longo prazo, né? Porque nós somos a geração cobaia de tratamentos para cabelo, né? Porque agora que isso está explodindo no mundo. No caso dela, o remédio ele é muito forte, tanto que ele trata inflamações de outros níveis também. Eu sei que a medicina usa corticoide em casos extremos de inflamação. Sim, outras doenças autoimunes. Outras doenças autoimunes também. Psoríase, enfim. Existem muitas doenças autoimunes, né? Sim. E corticoide costuma funcionar para várias. É porque ele é muito forte, realmente, né? E no caso dela, o efeito colateral foi percebido a curtíssimo prazo, porque realmente ela não sabe se ela tinha isso da osteopenia antes ou não, mas como isso realmente acontece com pessoas que usam corticoide com frequência, enfim, ela já sentiu na hora o efeito colateral daquilo. E acho que isso deve ter vindo muito que você parou de tratar, né? Acho que é até legal você contar isso também, porque no mesmo caminho que eu tô de querer parar de tratar, tô desmamando aos pouquinhos, tomando coragem. Ela teve a mesma escolha, na verdade, porque até antes, já interrompendo antes dela falar, mas é aquilo que a gente fala, assim, para nenhuma alopécia que tem hoje em dia tem cura. Então a gente tem tratamento, que ele pode retardar o processo, às vezes pode melhorar o processo, mas não tem cura, né? Então tem pessoas que o tratamento ele funciona bem melhor do que em outras. Tanto, por exemplo, coisas que eu faço, pra mim, assim, não muda nada na minha vida, e tem pessoas que só de colocar minoxidil já melhora muito. Sim. Então isso vai muito de organismo para organismo também. Mas é importante sempre lembrar que não tem cura, né? A gente tem tratamento, mas não tem cura. E dependendo do tratamento, ele é tão agressivo pro organismo que a pessoa desiste. Chega à conclusão que é melhor não fazer tratamento nenhum, né? E não só cada corpo reage de uma forma aos tratamentos, mas cada corpo muitas vezes tem a manifestação da doença de uma forma específica, né? É importante falar isso, você falou, eu lembrei. Os casos mais comuns de alopecia areata são quando cai uma única falha no couro cabeludo, geralmente não é muito grande, e geralmente repila sozinho. O cabelo geralmente nasce sem remédio e não cai mais. É muito comum, é o mais comum. O mais raro é acontecer como eu, de perder todos os pelos do corpo e tal, isso é o mais difícil. E muitas vezes, até por isso, as pessoas não dão atenção. Então, cai o cabelo numa falha, nasce sozinho e a pessoa segue a vida, entendeu? Não se toca. Tipo, foi estresse. Foi estresse. E aí acaba até aumentando essa ideia de que o estresse que causa a alopecia, né? A pessoa não sabe que, na verdade, ela desenvolveu uma doença autoimune e que ela vai ter aquilo pro resto da vida. Ela pode desenvolver de novo, a qualquer momento, um outro episódio. Na alopecia, a forma como eles chamam isso é um episódio. E essa forma é a mais comum. Precisar de tratamento já não é tão comum assim. O mais comum é nascer sozinho mesmo o cabelo. Entendi. Muitas vezes as pessoas entram em desespero quando descobrem a primeira falha e já saem correndo para ir pro médico e ficam desesperadas achando que vão perder todo o cabelo, mas geralmente não. Então é bom lembrar isso aí. É bom, porque as pessoas, né, a gente fica preocupada, ainda mais no começo, dá um desespero de, meu Deus, o que está acontecendo? Até porque ninguém fala muito sobre isso, na verdade está começando a ser explorado agora, então meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho? As pessoas não falam sobre alopecia, a gente não sabe que isso existe, não sabe que isso é natural, que isso acomete mulheres também e homens de diversas idades. Então, na hora do pânico, enfim, isso está acontecendo, gente, está tudo bem, isso está acontecendo. Acontece. Uma coisa até que eu fui num grupo de mulheres portadoras, na verdade, homens e mulheres portadores de alopecia areata, que ela me convidou,
Eu fui, na verdade, só uma vez, a gente conversou, e uma coisa que eu achei interessante, até gostaria que você falasse, se você também tiver interesse, que assim, que uma das coisas que eu escutei no grupo que mais incomoda é que as pessoas olham pra quem tá, né, quem tá calvo, quem não tem cabelo, com uma cara de, meu Deus, vocês estão morrendo. Acho que a principal... A coisa que mais incomoda, queixa, assim, que eu escuto da maioria das pessoas também, que eu passo, né? As pessoas presumem que a gente tá com câncer. E assim, um câncer terminal. Não é que a gente tá com câncer e tá tratando e tá tudo bem. A gente tá morrendo. A reação é você, meu Deus, tá a reação morrendo. é assim, você, nossa, aquela menina tá morrendo. E ela é muito nova e eu vou lá abraçar. E já olha com aquela cara de dó, assim. Aí vem aqui a pessoa totalmente desconhecida e te abraça e chora. Mentira. Muita gente vem chorando no metrô, assim, e senta do meu lado e fala, moça, não se preocupa, vai dar tudo certo. E eu tento avisar, olha, mas tá tudo bem, eu não tô doente, tá tudo certo. Mas geralmente são pessoas que já tiveram câncer, já tiveram alguma doença e às vezes perderam o cabelo também. Ou tem algum parente muito próximo que perdeu, então elas querem contar a história delas. Então geralmente eu escuto, deixo a pessoa falar, só no final que eu conto que na verdade eu tô bem. Né? Ela mais, na verdade, ela precisa... Ela se coloca em você do que realmente ela quer escutar a sua história, tipo isso. Tanto que ela já chega tendo certeza que eu tô doente, né? Não é que ninguém pergunta se eu tô doente. Ela chega e fala, você tá doente, mas eu já fiquei assim, fica tranquila. E aí conta a história. E aí eu acho, faz bem, eu sei que sim, faz bem contar a própria história, então deixa as pessoas falarem. Mas eu entendo que incomoda mesmo, assim. Se você não tá num dia bom, vir um desconhecido e falar, ai, coitado de você e tal, é chato, assim. Mas, como que você muda uma coisa dessas, né? As pessoas têm essa tendência. E uma coisa que eu tenho falado muito no grupo é, acham que você tem câncer, mas e se você tivesse câncer? Por que isso seria ruim? Não, claro, não tô Não falando que é bom ter câncer, mas você deveria ter vergonha por isso. As pessoas não poderiam falar, ai, nossa, ela tem câncer. Né? Assim, claro, a pessoa tá entendendo a situação de uma forma errada e tá julgando, tá ficando se sentindo piedosa ali, né? Mas e se fosse câncer? Se você tivesse com alguma doença grave? Sim. Porque eu acho que isso, na verdade, eu até já fiz um vídeo sobre isso que fala como a gente lida com as diferenças. Porque o que acontece? Na hora que a gente vê alguém que é muito diferente, né, o que tá fora do padrão, por exemplo, uma pessoa careca normalmente está careca na cabeça das pessoas. Porque ela está contra curando a própria vontade. Contra a própria vontade. Coitada, ela tá doente. E aí, mesmo que ela esteja doente, ou que ela não esteja doente, tipo, como você pode sentir no direito de invadir o espaço de uma pessoa que você não se conhece, que você não conhece, falando, tipo, coitada, tipo, oi, assim, que... Então, assim, se eu vejo uma pessoa sem uma perna na rua, eu vou chegar pra ela e falar, coitada, gente, a pessoa pode estar ótima, sabe? Porque às vezes a gente acha que ter pena é bonito da nossa parte, mas na verdade só tá colocando a pessoa pra baixo. Isso, é isso que as pessoas não conseguem entender. Né? Você tá colocando pra baixo. Você não tá ajudando. Não tá. Mesmo que você vá contar a sua história, mas eu também passei por isso e tal, mas o final ali, mesmo que a história no fim dê tudo certo, a pessoa ficou bem e tá te contando aquilo pra te animar, o que fica ele ficou com dó de mim. Ele veio falar comigo porque ele achou que eu tô muito doente, sabe? Então a gente fica pensando assim, nossa, eu tô com cara de doente. Que não é legal, a gente é ensinada, né, parecer sempre saudável, sempre feliz, sempre bem cuidado, né, pro que as pessoas acham que é certo. Então fica essa coisa na nossa orelha, assim, a gente tá com cara de doente, a gente tá com cara de doente. Porque na verdade a gente já tem um grande desafio de tentar ficar bem, sabendo que a gente tem uma condição que nos difere da maioria da sociedade, né? Então sempre que você tem alguma coisa fora do padrão, isso já deixa a pessoa insegura. Então vem alguém reforçar isso pra você, te lembrar, e com um olhar de pena. Por exemplo, imagina, tipo, sei lá, um dia você acordou, aí você tá, tô me sentindo bem hoje, nossa, linda, me amei, coloquei um lenço, tô arrasando. Aí vem alguém na rua e fala, você tá com câncer. Você, tipo, todo o astral que você tava lá em cima, que, meu, acabou. Então, assim, o quanto também da nossa atitude acaba ajudando a pessoa realmente. Acho que é bom te parar pra pensar nisso, sabe? Porque também não é porque você acha uma coisa ruim e triste que a pessoa vai achar. Sim. Entendeu? Porque pra mim, por exemplo, ainda mais depois que eu comecei a descobrir isso da alopécia, hoje em dia eu não olho pra pessoas carecas e fico tipo, falo, cara, que legal isso aí, saindo careca, maravilhosa, estilosa, arrasou, adorei. Tipo, sabe, ela pode estar ótima. Não é porque você acha que a pessoa está triste porque ela não tem cabelo que ela está triste porque ela não tem cabelo.
também a vida segue, né? E cada um lida com isso de uma forma. Eu vejo muito que as pessoas se espelham nas outras. Sim, totalmente. E eu acho que, além disso, não é porque você acha que a pessoa tá triste que você tem que ir lá falar com a pessoa, né? Então, assim, o que eu percebo é o que eu falei. As pessoas que vêm falar comigo, eu percebo que o que elas querem mais é contar a própria história do que saber a minha. Uhum. Então, ela me viu ali daquele jeito e achou que, sei lá, eu tô triste porque eu não tenho cabelo, mas ela não veio pra me ajudar a ficar bem. Ela veio pra se ajudar. Porque ela ficou mal de me ver daquele jeito. O que eu entendo é isso. A pessoa me vê e ela fala, putz, preciso fazer alguma coisa. Mas aí ela vai lá e fala dela. É uma coisa, acaba sendo egocêntrica. Porque no fundo você não tá pensando se a pessoa tá bem. Porque se parasse pra pensar, não falaria com a pessoa. Porque você não sabe invadindo o espaço da pessoa, né? Exatamente. Sabe, com certeza. Brasil, seguinte, tivemos um problema técnico, a câmera parou de funcionar e estamos com o meu celular. Então, se você está assistindo uma diferença de enquadramento, é isso mesmo, Exatamente. Tá? É isso aí. É isso aí. Vocês estão enxergando bem. Eu não lembro o que a gente estava falando, a gente estava falando sobre das pessoas virem falar com você, na verdade elas estão... na rua. Isso. Na verdade elas estão mais preocupadas com elas mesmas do que comigo, né, com quem tem alopecia. E eu acho, gente, assim, de novo, tá o mundo inteiro lutando para as diferenças serem aceitas. E, na verdade, que as pessoas enxerguem que é normal a diferença, né? A gente tem, não só em relação ao padrão de beleza, não é só questão de você estar fora do padrão de beleza. É questão que os corpos são diferentes, as personalidades são diferentes, tá? O coração das pessoas são diferentes. Então, assim, por que a gente trata a diferença com tanto choque? Tipo, é tão natural ser diferente. Né? Por exemplo, numa mesma família tem duas irmãs, filhas dos mesmos pais, eles têm personalidade completamente diferente, o desenho do corpo é diferente, o cabelo é diferente. E tá tudo bem, então assim, por que a gente não consegue lidar com a diferença? Por que a gente não consegue levar de uma forma natural? Porque é natural ser diferente. É absolutamente natural. Sim. Então, seja porque, não só a questão da alopecia, da pessoa ficar careca, ou querer estar careca, ou seja porque ela não tem parte do corpo, ou seja porque ela tem vitiligo. A gente tem tanto tipo de coisa hoje em dia no mundo e a gente não tem acesso a isso, na verdade porque a mídia também não divulga muito isso. Só que mais tem pessoas fora de padrão do que dentro do padrão. Sim, de todos os padrões. Todos os padrões. Sim, é verdade. Né? Ninguém para pra pensar nisso. Ninguém para pra pensar nisso. Por exemplo, eu sou publicitária, né, então já trabalhei com umas campanhas grandes, com celebridade. E muitas das atrizes globais, assim, inclusive as que eu já trabalhei, colocava mega hair, assim, aplique pra fazer a foto. Então nem a foto dela, nem o cabelo dela é o cabelo dela. E a pele dela não é dela, porque vai pro Photoshop, vão retocar, tem maquiagem, mesmo que não tenha Photoshop, tem a Tem maquiagem. a maquiagem, não, sempre tem Photoshop, sim. Mas sempre tem. Sempre tem. Acho que não existe. Então, assim, né, vamos tratar isso de uma forma, tá tudo bem, porque está tudo bem, todos nós estamos bem, cada um da sua maneira, carregando sua cruz, passando pela sua dificuldade ou pela sua alegria. E também tem uma coisa de supervalorizar isso de estar bem, né? Porque Sim. assim, também faz parte da vida estar mal, sabe? A vida é cíclica e a gente uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá feliz, outra tá triste. E isso faz parte, tá faz parte de estar vivo, né? É um sinal de que você tá vivo, você tá sentindo coisas diferentes, você tá vendo. A realidade tem coisas muito difíceis de aceitar e a gente fica mal por isso às vezes. E isso não quer dizer que você está errado, que você precisa mudar isso, que precisa de ajuda e tal. Faz parte de viver. Né? Não, com certeza. E acho assim, que de novo, não é porque pra você nunca seria feliz careca, que a pessoa careca não está sendo feliz. Exatamente. Então assim, não é porque a gente acha alguma coisa, porque a gente sente alguma coisa, que isso é uma verdade absoluta. Na verdade, muito pelo contrário. Assim, cada um age de uma forma. Então, por exemplo, eu mesma que estou nesse processo de desapego. Hoje em dia, falei pra ela, quase que eu tenho um cabelo mega curto hoje, ontem, tô assim, me segurando pra contar. E eu vejo a minha família, tipo, ai, mas deixa o seu cabelo assim, você tá tão bonita assim. Tipo, não quero. Eu tô bem, eu tô ótima. Sim, é seu cabelo, né? Quem tem que saber como você tá se sentindo com ele é você. Se você quiser mudar de ideia depois, é sua vida, é seu corpo. Sua vida, seu corpo, suas regras. Corpo, suas regras, né? Seu corpo, suas regras. É sobre isso também. Não é só sobre questões mais complexas e mais difíceis. É sobre escolher ou não usar maquiagem, escolher cortar o cabelo ou não, pintar a unha ou não. Tudo isso faz parte.
Sim. Ter cabelo ou não também entra nisso. Isso é interessante. Outra coisa que ela lembrou aqui pra gente falar que acho ótimo. Peruca e formas de disfarçar ou de esconder que você está careca ou que você tem pouco cabelo, enfim, o que acontece? Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando nisso, que caso te incomode ficar sem cabelo, hoje em dia tem um monte de coisa que dá pra disfarçar, né? Que é, por exemplo, a prótese capilar, que é uma peruca super high definition, perfeita, maravilhosa. Tem lenços, tem várias coisas também pra você fazer. E eu até perguntei pra ela se ela já comprou peruca, se ela usou peruca, qual foi essa relação. E acho legal você contar também pra gente. Eu comprei, eu tenho uma peruca desde, assim, uma semana antes de eu perder meu cabelo. Quando eu percebi que eu ia perder meu cabelo mesmo, e não ia ter jeito, e eu não sabia direito como que eu ia me sentir, não sabia se eu ia gostar, eu tinha medo de entrar em depressão e não conseguir ir pra faculdade, por exemplo, que é uma coisa que eu achava muito importante. Eu não queria correr o risco de não ir na faculdade por causa da alopecia. Então a gente comprou uma peruca, eu tinha uns lenços, estava preparada. Assim, quando o cabelo caiu... Quando eu ficar careca, eu tô pronta. Eu tinha opções. E aí eu sei que eu usei essa peruca 3 vezes. Então, e foi uma fortuna a peruca. Foi cara, e é muito bonita e tal. Eu não consigo pôr. Eu ponho, eu aguento uns 5 minutos com ela. Eu quero ficar louca, assim, coça, incomoda. E não dá nem pra dizer que era uma peruca de má qualidade, porque não era. Acho que não deu certo pra mim mesmo. E eu não consegui usar. Mas o que eu acho importante de falar é que usar peruca, ou lenço, enfim, alguma coisa pra disfarçar que você não tem cabelo, não significa que você não aceita a alopecia, né? Que você não aceita o fato de não ter o cabelo. Porque às vezes eu escuto esse discurso que eu acho um pouco confuso. Da pessoa falar, ela usa peruca e ela fala pra mim, um dia eu vou me aceitar. Um dia eu vou parar de usar peruca e eu vou me aceitar. Quando na verdade, eu não acho que tem a ver, não acho que tem ligação. Porque a peruca, ela é só um instrumento, uma ferramenta pra você lidar com as outras pessoas. Mais que você mesma. Você consegue se olhar no espelho. Ela sempre faz isso, gente. Olha que aparece. Você consegue se olhar no espelho careca e beleza, a questão é sair na rua, né? A reação das pessoas. Porque aí não é mais só você, com você. Usar a peruca é uma forma de evitar esse tipo de coisa que a gente estava falando, de um estranho vir te abraçar e às vezes você não está sabendo lidar com isso. Não é que você não consegue lidar com a alopecia, com o fato de não ter cabelo, você não consegue lidar com desconhecidos, não. Te abraçando, vindo chorar, desesperado. Sabe? Eu não acho nada de errado, não acho nem um pouco estranho ser difícil lidar com isso. Então, acho importante pensar essas coisas. É legal ter peruca, é legal ter lenço e se permitir usar quando você sentir que precisa. O que eu acho que a gente tem que lutar contra é assim, só vou sair de casa se eu estiver de peruca. Esse exercício de tentar testar outras coisas, se permitir variar, ou sabe, ter várias perucas, variar a cor. Nossa, sou louca pra ter uma de peruca. Deixar claro para as pessoas, não tenho cabelo mesmo, sabe? Tá tudo bem. Tô de peruca. Eu acho isso muito legal. É corajoso também, porque as pessoas também vão querer comentar. Vai querer pegar no cabelo, né? Porque as pessoas gostam de pegar no cabelo do outro. Gostam de pôr a mão, né? Nossa, como eu gosto de colocar a mão, cara. Minha irmã mais velha, ela tem dread. E ela fala que as pessoas vêm pegar e fala, por que você tá pegando no cabelo? Gente. Quem te deu esse direito? É a mesma coisa, né? A amiga que tem cabelo muito cacheado. Ai, que lindo seu cabelo. Faz assim, né? What? Exatamente. Até pra evitar esse tipo de coisa que tem a peruca. Então, não quero Porque as pessoas vêm querer passar a mão na sua cabeça? Olha, acho que até hoje não. Nunca... não sei. Mas não duvido. Não duvido. Não, eu conheço gente que já passou por isso, assim, do grupo de apoio. De estar em festa e alguém perguntar, posso dar um beijo na sua cabeça? Já deram um beijo na minha cabeça. Foi uma festa. Eu tava dançando. Posso dar um beijo na sua cabeça? E aí o cara, depois que eu me toquei, o cara tava com dó de mim, né? E aí ele deu um beijo na minha cabeça, assim, tipo... Ai, como eu sou um ser humano incrível, eu dei um beijo na cabeça dela. Animal. Como assim, né? Foda. Mas só isso. Mas o negócio de passar a mão na cabeça, eu não tive isso, não, ainda. Espero que ainda. Aí ela sai daqui no WhatsApp e olha passando a mão na minha cabeça. Hoje já, pode acontecer hoje. Vai acontecer. Mas, peruca evitaria esse tipo de coisa, né? Não sei também. Mas acho que é isso, né? Tipo, a gente começar a se aceitar mais, porque também... Porque acho que são duas enormes barreiras. Uma que é você com você mesmo. Sim. Então você se olhar no espelho e saber lidar com isso. Essa é a primeira. E eu imagino que é a mais difícil. Só que a segunda, que talvez impacte na primeira, é a forma como os outros te enxergam. Sim.
Então, às vezes, por exemplo, você se acha, cara, tô bem até, tô bem. Aí todo mundo começa a olhar com uma cara meio esquisita e você fica inseguro, você fala, nossa, mas acho que tá zoado. Eu achei então. que eu tava bem. Achei que eu tava bem, mas acho que eu não tô. E por que a opinião do outro é tão importante pra gente? Por que a gente deixa a visão do outro, que a gente nem sabe quem é essa pessoa, de onde ela veio, impactar tanto na nossa forma de nos olhar? A gente se conhece. Eu tenho meu padrão, eu tenho meus critérios do que é ser bonito, do que é ser belo. E pra mim, por exemplo, o coração da pessoa tá assim, top 3 necessidades. Então, por que o critério do outro é melhor do que o meu? Porque ele me julgando vai pesar pra mim. Sim, isso é importante. Se questionar. Questionar se você tá com vergonha ou inseguro de sair de casa por sua causa, ou por causa da sua mãe, ou porque, sei lá, seu namorado fez algum comentário. Tem que pensar essas coisas, porque é o primeiro passo para você conseguir melhorar isso aí, mudar essa situação, é ver por que tá sendo difícil, né? Porque também tem muita coisa que a gente sente e que na verdade a gente foi educado a sentir assim. Mas na hora que você para pra analisar, aquilo não faz sentido pra você. Exatamente. Você tá só acostumado. Tá só acostumado a reagir daquele jeito. É verdade. Eu recebi um e-mail, já faz um tempinho, de uma mulher que estava tratando do câncer e ela falou que o mais difícil pra ela falou, sem dúvida, o mais difícil foi ter ficado careca. Falei, ela enfrentou a morte, só que o pior pra ela foi ter perdido o cabelo. Olha como a gente é condicionado a pensar. Tipo, muitas mulheres começam a se tratar do câncer e a maior preocupação delas, ou uma das maiores, é quando eu vou ficar careca. É isso mesmo. Gente, olha o valor que a gente dá pro cabelo, que é uma coisa inútil no nosso corpo. Inútil. Tipo, ter cabelo ia ajudar ela a curar esse câncer? e assim, por exemplo, a mãe, amiga da minha mãe, uma amiga assim, que é quase uma irmã pra ela, tá se tratando agora do câncer de mama e, gente, ela tá assim, derrotada fisicamente, né? Porque a quimioterapia é muito forte, muito agressiva. E eu falei pra ela, quando ela foi falar do cabelo, eu falei, nem sofre com o seu cabelo, tá tudo bem, amiga. Vai ser temporário também. Que, por exemplo, no nosso caso, pode ser pra vida inteira. O seu ainda é temporário, tipo, dane-se. Acabou o tratamento. Acabou o tratamento, volta, né? Vamos focar em ficar bem, com saúde, ficar vivo. O que é o cabelo? Acho que vale a gente questionar isso, né? Porque olha que loucura. A ordem de prioridade que as coisas estão na nossa vida. Sim, é isso mesmo, é prioridade. Por que o cabelo seria uma prioridade? Não sei. Acho que hoje plantamos muitas sementinhas por aqui. Sim. Acho que plantamos. E acho que depois a gente ainda pode fazer muitos vídeos também. Porque imagino que muitas dúvidas vão surgir, porque eu nunca falei também sobre a alopecia areata. E acho legal a gente trazer, inclusive pessoas que tiverem tipos diferentes de alopecia, entre em contato comigo pra gente gravar, pra gente se conhecer, pra gente trocar experiência. Quem sabe a gente faz um grupo de muitas pessoas com alopecia diferentes, porque tem 1 milhão de tipos de alopecia também. Nossa, nem sei os nomes, gente. Tem muitos tipos. Muitos tipos. Tem doenças que causam alopecia. Né? Você tem que tratar a doença, aí a alopecia é uma consequência. Tem várias coisas. Várias coisas. Tá gravando. Que estranho, ela fecha por conta própria. Tudo bem, melhor com o celular. Eu não sei. Vou retomar também, porque parar algum momento. Calma. Que você tem pensado muito sobre... Dos efeitos colaterais. Isso. Então assim,